de manhã, o primeiro dia, mas vamos colocar todo esse intervalo chamado de tempo, ainda que inclua aí um tempo não contável, na eternidade ainda, e então o tempo contável. Para nós, o que vai nos interessar neste momento é o tempo cronológico. Desde o primeiro dia em que a Bíblia diz, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então nós começamos o que a Bíblia chama de tempo, é o tempo dos homens. Nós vivemos, queridos, no século 21. Quando nós lemos alguns livros antigos, aí você ali vê referência de filósofos, de historiadores, de geólogos, enfim, do século XVIII, século XVII, século XV, do primeiro século, do segundo século, do quarto século antes de Cristo. Então, nós verificamos que nós vivemos hoje no século 21, depois de Cristo. Há toda uma era antes de Cristo e há todo um período depois de Cristo. De sorte que, se nós olharmos para trás, somam-se aproximadamente 6.000 anos de história do homem sobre a terra. Agora, como é que nós vamos visualizar este tempo? Como é que nós vamos considerar este tempo? Para que nós possamos nos situar na história de Deus. Porque se você existe, se você veio à existência, você não é fruto do acaso. Você não veio à existência porque seu pai e sua mãe quiseram. Não. Todas as pessoas, os seres humanos, quando vêm à existência, vem porque está escrito no projeto de Deus. Você está no projeto de Deus e faz parte da história de Deus. Então, mais do que nunca, é nossa responsabilidade e dever nos situar nessa história. Vamos entender essa história de Deus, o que Deus começou a fazer, o que Ele está fazendo e o que Ele vai então completar finalmente. E nós devemos saber em que momento nós estamos da história. E para isso, eu quero falar inicialmente para os irmãos, antes de entrar nos 3 relógios de Deus, sobre a idade do tempo. Vocês sabiam que o tempo tem idade? Vamos abrir a Bíblia para nós podermos verificar? Abra no livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Paulo aqui usa uma metáfora, falando de uma criança, que embora herdeira dos bens do seu pai, mas enquanto ela é menor de idade, ela, embora senhor de toda a herança, ela não pode assumir essa herança, e ela não pode fazer uso dessa herança, senão que ela está sob tutores, sob a tutela de um amo, de uma ama, de alguém que está ali para administrar para ele, enquanto essa criança não tem idade suficiente para assumir a herança do pai. E aí o apóstolo, a partir desta metáfora, ele traz o sentido que ele quer dizer no versículo 3. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Esse ser menor aqui fala assim, nós quando éramos menores, certamente ele não está falando de uma idade física, e nem de uma idade espiritual. Haja vista que, falando ele para muitas pessoas, havia diferenças de idades física e mesmo de idade espiritual das pessoas. Mas ele fala de um tempo em que aquelas pessoas todas viviam. Um tempo em que a humanidade, os homens de uma maneira geral, não podiam alcançar então a realidade da vontade de Deus. Ele diz no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando diz vindo, porém, a plenitude do tempo, quer dizer que até então, antes de Cristo, os homens viviam um período de menoridade. O tempo antes de Cristo era um período em que as pessoas, as mentes
Tudo que ali existia antes de Cristo era ainda muito rudimentar, muito elementar. Basta que os irmãos olhem para a revelação de Deus para o seu povo no Antigo Testamento, por meio de sombras e figuras. Tanto é que pessoas de hoje em dia, mesmo pessoas descrentes, por não conhecer a palavra de Deus, o Evangelho, ficam falando assim: mas como pode? Como é que pode o Antigo Testamento conter ali tantas coisas sanguinolentas, sacrifícios? Eles não podem entender. Imaginem todos os dias ali no templo e no tabernáculo, que seja no deserto, sacrificando animais de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, sacrifício, sangue derramado, tanta coisa. É lógico que isso vem a passar, a Bíblia diz que isso ficou obsoleto, porque tudo vai encontrar a realidade na pessoa de Cristo. Mas é o que significa, era um tempo de menoridade, era uma época em que os homens conheciam a Deus, o seu propósito, mediante sombras e figuras. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, ou melhor, aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, das coisas rudimentares, do conhecimento rudimentar. Ou seja, de um tipo de conhecimento, de ensinamento, de pensamento, de entendimento das coisas de Deus, que não alcançavam, então, a compreensão plena de quem é Jesus e da sua vontade eterna. É por isso que diz, vindo a plenitude do tempo. Então, quando Jesus veio há 2000 anos, então, nós chegamos ali no momento de plenitude. O tempo, ele alcançou um ápice e uma maioridade. Introduz então a partir daí o tempo da maioridade. Hoje, depois de Cristo, nós vivemos num tempo de maioridade. Ou seja, o povo, não somente a humanidade em geral, mas sobretudo os filhos de Deus, aqueles que creem no Evangelho, não mais estão submetidos aos ensinamentos simbólicos da antiga aliança. Pastor, então você quer dizer que o Antigo Testamento passou e já não vale mais para nada? Não, não é que não vale para nada. É que a mensagem do Antigo Testamento encontra-se toda ela substancializada na pessoa e na obra de Cristo. Então nós não estamos em prejuízo aos do Antigo Testamento. Isto porque nós não estamos abrindo mão do que eles tinham para se apossar de uma outra doutrina. Não é isso. É que tudo aquilo que eles possuíam de revelação na forma simbólica, alegórica, sombras e figuras, isso está hoje tudo no Novo Testamento. Agora, não mais numa linguagem rudimentar, num conhecimento elementar, mas está centralizado, materializado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, nós estamos em maior vantagem sobre os da antiga aliança, porque eles tinham o mesmo conhecimento, todavia eles não tinham a realidade, tinham apenas a sombra, tinham apenas o reflexo, e nós encontramos a realidade em Cristo, e podemos então desfrutar disso. Então há o tempo antes de Cristo da menoridade, hoje o tempo da maioridade. Mas a Bíblia também nos fala de que esse tempo em que vivemos, ou tanto o tempo do Antigo quanto do Novo, eles crescem e eles avançam para um tempo maior. É o que nós falamos ontem em Efésios 1, versículo 9, quando vier a dispensação da plenitude dos tempos. Então haverá de chegar um momento em que não somente haverá passado o conhecimento rudimentar, e não somente haverá passado este momento em que vivemos, que ainda que seja um tempo de realidade, mas ainda é um tempo em que nós não tocamos diretamente as coisas eternas, porque nós temos a revelação da verdade e da realidade em Cristo, mas nós ainda somos impedidos por este corpo que é material, este corpo que não é glorificado, este corpo que está preso e está restrito aos 5 sentidos, que são os olhos, os ouvidos, né? O olfato, paladar, tato, ou seja, há um mundo empírico, e tudo que nós falamos das coisas referentes a Deus, nós só podemos tocar pela fé. Não é verdade? Ou não é verdade?
Nós cremos, é verdade, é fato, é bíblico, é a palavra de Deus, mas nós ainda, na maioridade, vivemos pela fé. Mas há de chegar um tempo, e essa será a manifestação do reino de Deus. Será por ocasião quando os tempos alcançarem a sua plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos, então nós vamos encontrar um tempo muito superior a este. Vamos abrir a Bíblia para vocês verem o que está lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 13, e veja como que a Bíblia chama este tempo vindouro. Diz assim no versículo 10. Então vamos ler o versículo 8 em diante. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Veja que ele não diz que desapareceu. Aqui ele coloca no futuro. Ele está mostrando que, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E alguém pergunta, mas por que as profecias passarão? Mas os dons de Deus são tão maravilhosos, por que haveriam de passar? Aí ele diz no versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, tudo o que nós temos hoje, nesse tempo de maioridade, nós só o temos em parte. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Por que em parte? Porque ainda que nós tenhamos recebido no nosso espírito, e temos crido, e temos a revelação da pessoa e realidade de Cristo, mas nós não tocamos isso ainda de maneira direta, né? O fazemos mediante a fé. E o versículo 10 diz, quando porém vier o que é? Então tem um tempo que se chama as coisas perfeitas. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia, línguas e ciência e qualquer outro dom e qualquer outro conhecimento que restringe-se a partes, a um conhecimento limitado, passarão. Por quê? Porque quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte não tem mais nenhuma necessidade. Hoje nós temos a necessidade ainda de tantas coisas, como os dons espirituais que vão até o final da era da igreja. Agora, quando vier o que é perfeito, nós não vamos estar mais apegados e presos a coisas que são em partes. São necessárias porque o tempo da perfeição ainda não chegou. Mas quando vier, como será? Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Como é que você vê hoje? Pastor, eu vejo plenamente, porque eu estudei a palavra de Deus. Olha, eu tenho um vasto conhecimento da Escritura, e tem mais, eu estudei na escola secular, e eu tenho um vasto conhecimento filosófico, eu tenho um vasto conhecimento literário, eu tenho um vasto conhecimento do direito, tudo em parte, tudo piquititim, serve de nada. Quando vier o que é perfeito, então nós vamos desistir das coisas pequenas, coisas que hoje nós nos agarrávamos tanto a elas, vamos verificar que não é nada. Ele diz assim no versículo 12, porque agora vemos como em espelho. Como é que você vê, meu irmão? Você vê como em espelho. Pastor, como é que é ver como em espelho? Aí devemos nos lembrar que o espelho da época de Paulo não era tão nítido quanto os espelhos de hoje. E ainda o espelho de hoje também, a pessoa chega perto do espelho e engorda. Não engorda? Não tem espelho que engorda a gente? Lá em casa tem um espelho que me deixa bem gordo. Na verdade eu não sou tão gordo assim, né? Mas o espelho me engorda. E aí tem espelho que emagrece. Sabiam disso? Tem espelho de todo tipo. Ou seja, distorce a realidade. Então, quando Paulo fala, vemos como por espelho, e ele lembrava, ou ele tinha em mente, certamente um espelho polido,
no bronze, né? O bronze polido, tinha que polir bem, para poder começar a mostrar as imagens. Mas as imagens não eram nítidas, não eram tão claras, as cores não eram tão nítidas quanto as dos espelhos de hoje.